I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? É justamente o que os pentecostais fizeram. Quando Deus revelou algo novo, algo na Escritura, em vez disso, eles o chamaram de novas questões, ou como queiram chamar. Mas quando Deus revelou algo, em vez de aceitarem a verdade e testá-la com a Bíblia, saíram e fizeram uma organização, separaram-se. Então, adiante veio isto, aquilo e aquilo mais. E agora, vocês estão corrompidos. A igreja pentecostal, presa nos grilhões da organização. Aquilo o que Deus os levantou para destruir, e estão agora tão organizados quanto eles. Homens e mulheres piedosos em cada uma delas. É verdade, em cada uma delas. E somos todos culpados. O roto não pode falar do esfarrapado. Somos todos culpados, cada um de nós. A unidade, a dualidade, a trindade de vocês e seja o que for. Que vergonha! Que reprovação vocês trouxeram sobre Jesus Cristo! Que reprovação ao nome de pentecostal! Trouxeram tanta reprovação que quase se tornou um nome vergonhoso. As pessoas praticamente não querem ligação com esse nome. É porque vocês fizeram o que não deviam fazer. E avançando e seguindo os mandamentos do Senhor, deveria ser uma grande unidade de Deus, marchando para a vitória hoje. Ele deixou uma mulher distanciá-lo da palavra de Deus. Agora ele está fazendo truques para o diabo. Isso mesmo, exatamente. O mesmo está acontecendo hoje. Deixam Jezabel, a mãe das prostitutas. Apocalipse 17 diz que ela era a mãe das prostitutas. Agora, se ela é uma meretriz, isso é uma mulher que vive infiel ao marido. Ela afirma que Cristo é seu marido e não vive conforme seu mandamento. E o que as outras igrejas estão fazendo? O que é uma prostituta? É a mesma coisa que a outra. Que é isso? Prostituição, a palavra de Deus. E ela era a mãe das prostitutas. E permitem essa doutrina de Jezabel e tal, por causa de um bando de intelectuais que querem se unir e organizar algo para que eles próprios possam ter grandes nomes. E aí está a igreja, a fraternidade dividida. Oh, que vergonha esta noite! Que coisa terrível é espiritualmente cegos. Você diz, ora, não sou cego espiritualmente. Ações falam mais alto que palavras. Prova que está cego pela forma como tropeça nas coisas. Estão vendo? Agora lembrem-se, esta fita está sendo gravada e será enviada ao redor do mundo.
Vejam, e não estou falando tanto daqui, mas isso vai a umas 17 nações, às selvas e a todo lugar. Espiritualmente cegos. Cegos a quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Sua organização não permitirá. Ótimos ministros me procuram e dizem, creio que isso é a verdade, irmão Branham. Mas se eu pregasse isso, agora aí está. Se eu cresce nisso, bem, as pessoas iriam. Não me importa o que as pessoas digam. Não me importa o que a organização diga. É o que Deus disse ser a verdade. E se for a verdade de Deus, Deus apoiará. Como podem esperar ter fé quando têm desejos de honrar uns aos outros? Vejam, isso afasta a fé de vocês. Voltou para as denominações. O Pentecostes, que nasceu fora da denominação. O Pentecostes não nasceu em uma denominação, nasceu fora de uma denominação. E a astúcia de Satanás puxou-os de volta para dentro dela, para o lugar de onde vocês saíram. Como um porco foi ao seu espojadouro e o cão vai ao seu vômito. Agora olhem para eles, derrotados. Já deveríamos estar na terra prometida. Jesus Cristo deveria ser tão eminente entre nós que não haveria enfermidade. Seria glorioso. Não deveria haver mulheres de cabelo cortado, usando vestidos curtos. E não deveria haver homens casados 3 ou 4 vezes diáconos em nossa igreja. E não me digam que não é na pentecostal. É sim, mas é por causa de prestígio social. Não deveria ser, mas é. Por quê? Por causa de influências denominacionais, política, dinheiro, em vez de encarar a palavra. Removem um irmão precioso e põem alguém que tem posição social elevada na cidade. Quero um homem que tenha posição social na glória. Se ele não sabe seu ABC, que diferença faz? Sabem o que ABC representa? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Aprendam isso. Alguns homens me procuraram não faz muito tempo e disseram, irmão Branham, um dos ministros pentecostais mais conhecidos do país, levou-me ao seu quarto e disse, quero orar pelo irmão. Eu disse, não estou enfermo. Ele disse, eu amo o irmão. Eu disse, é um sentimento recíproco. Ele disse, contou-me, disse, por que não para de falar com as mulheres sobre cabelo curto e todas essas coisas, e sobre a igreja? Disse, isso não compete ao irmão. Eu disse, compete a quem então? Ele disse, por fim, não lhe restará nada além de uma porção de colunas às quais pregar. Eu disse, prefiro fazer isso e pregar a verdade do que comprometer-me com o diabo. Entendem? Ele disse, irmão Branham, Deus não o chamou para orar pelos enfermos? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, o povo crê que o irmão é profeta. E eu disse, bem, isso, eu nunca disse isso. Ele disse, mas eles creem no irmão assim. Ele disse, se é profeta, por que não passa seu tempo ensinando as pessoas quanto a dons espirituais e como curar os enfermos e como receber esses dons espirituais? E ajudar a igreja, em vez de ficar constantemente repreendendo as mulheres e repreendendo os homens e coisas assim? Disse, bem, por que não os deixa em paz? Disse, por que não lhes ensina algo maior do que cabelo curto e tal, e deixa isso quieto? Eu disse, como posso lhes ensinar álgebra quando nem sabem seu ABC? Isso mesmo. E aprendam primeiro seu ABC. Um velho ministro foi e pregou justificação num reavivamento. Na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, na quinta noite, os diáconos o chamaram e disseram, reverendo, o senhor não conhece nada mais do que o sermão sobre justificação? Claro, mas que todos sejam justificados primeiro, então pregaremos outra coisa. Isso mesmo. Se apenas pudessem voltar à fundação. Lá estava Sansão, derrotado. Agora, vejam, podemos estar mais bonitos. Pode ser que sim, mas é como... Estava indo pela estrada certo dia e vi uma grande placa que dizia Milho Híbrido Funk. Quão formidável era!
Mas não é bom. É tão ruim quanto pode ser. E está matando a nação. Vocês leram sobre isso na Reader's Digest. Se as mulheres continuarem a comer carne e milho híbridos e tal, em 20 anos não poderão mais ter bebês. Não há nada de bom nisso. Que é uma planta híbrida de estufa? Se não é uma planta original, precisa pulverizá-la o tempo todo para manter os insetos longe. Os insetos a comem. Mas se é uma planta original, não precisa pulverizá-la. Uma boa planta é saudável. Um inseto não rasteja nela. Esse é o problema. É preciso ficar mimando as pessoas na igreja. Glória a Deus, irmã. Veja, se você é híbrido, foi produzido de alguma outra maneira. Se você pega esse milho híbrido e o planta, o que acontece? Nada. Não produzirá nada. A igreja está bonita hoje, é verdade. Edifícios maiores do que nunca. As maiores congregações aqui já pregaram. Ministros mais intelectuais do que antes. Vocês tinham homens dos milharais em algum lugar, que Deus chamou lá no campo de mato para a vassoura. Mas agora mandaram os filhos para a escola e conseguiram netos deles e voltaram com todos os doutorados em filosofia e doutorados em leis. E até uma das grandes igrejas pentecostais hoje, antes de enviar alguém aos campos missionários, ele tem de se apresentar a um psiquiatra para ver se ele está bem intelectual. Pensem nisso! No Pentecostes, o requisito não foi de um teste mental, foi um teste do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. Isso está fora de questão para as pessoas hoje. Sabiam que a Igreja Católica Romana foi, no princípio, a Igreja Pentecostal original? Levou 2000 anos para chegar à condição em que está hoje. Se essa organização pentecostal continuar por mais 50 anos, será pior do que a Igreja Católica. Isso mesmo. O pecado se amontoando por todo lado. Agora, vocês podem não achar que podem achar que estou louco, mas sei onde estou. Estão vendo? E é verdade. Esperem e verão. Sim. O híbrido, milho híbrido, estreitando os quadris e alargando os ombros das mulheres e assim por diante. A evolução nos dizia que, na evolução, que certos animais se cruzaram e deram origem a algo diferente, e algo diferente que isso refletiu no homem. Continuaram pesquisando até refutar sua própria teoria. Deixem-me dizer-lhes algo, vocês agricultores aqui. O que produz uma mula? Ela é o animal mais horrível do mundo. É híbrida. Para começar, ela não tem senso. Não dá para ensinar-lhe nada. Ela espera a vida toda para lhe dar um coice antes de morrer. Não se consegue dar-lhe ordens. Que é isso? Porque é híbrida. Faz-me lembrar de alguns supostos cristãos híbridos. Pode-se tentar dar ordens a uma mula e ela fica de orelhas levantadas, fazendo Está vendo? Tudo o que ela sabe é zurrar e agir de modo impróprio. Não dá para lhe dizer a verdade e ensinar nada. Essas pessoas são assim. Conte-lhe sobre Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dias dos milagres já passaram. Um zurro que aprendemos de algum seminário. São híbridos. O Espírito Santo pontua cada mandamento de Deus com um amém. É algum espírito de seminário exalando dele. Não fica zurrando contra a palavra de Deus se for o Espírito Santo. Ele a pontua com um amém. Estão vendo? Sabem, penso que a mula é ignorante, mas sabem de uma coisa? Ela não sabe quem foi seu pai ou sua mãe. Vejam, seu pai foi um jumentinho, sua mãe foi uma égua, mas ela não pode se reproduzir, está acabada. Uma planta não consegue se reproduzir. Pegue uma violeta branca e uma violeta azul. Produza sua violeta rosa. Plante-a 2 ou 3 vezes, ela voltará branca ou rosa. Veja, isso prova, veja, que elas nunca vieram assim. Deus disse que tudo produza conforme sua própria semente e assim permanece. O homem foi feito à imagem de Deus, não do macaco. Estão vendo? Essa coisa louca. Notem, vocês sabem, a ignorância da mula. Mas sabem de uma coisa, não dá para dar-lhe ordens. Ela é teimosa. Mas penso que um verdadeiro cavalo puro sangue, que coisa. Ele sabe quem foi sua mãe, quem foi seu pai.
Ele tem pedigree. He knows all of his grandparents, Ele sabe tudo everything. sobre seus avós e tudo mais, porque tem pedigree. É o que acontece com esses supostos cristãos híbridos. Os dias dos milagres já passaram. Bem, nós presbiterianos, nós metodistas, nós tal e tal, não cremos nisso. Nós trinitarianos, nós tal e tal, nós não fazemos isso. Veja, você não sabe onde está. But a genuine, born Mas um cristão again, genuíno pedigree, que nasceu de novo com pedigree do livro de Atos sabe exatamente onde está. Ele nasceu do Espírito e aqui está seu pedigree. Ele vem do ramo de Deus. Produzirá a mesma coisa todas as vezes. no wonder the Não se admira que a igreja esteja mais bonita, mas qual é o problema? Ela ficou sem um espírito. Ela se cruzou com o mundo. Deixa que as mulheres usem shorts, toquem piano, deixa que usem maquiagem. Deixa que os homens se casem 4 ou 5 vezes e fiquem com seu cargo, posição, todas estas formas de coisas que fazem. Exatamente o que a Escritura diz. she's just as much defeated Ela as está Samson. tão derrotada quanto Sansão. Exatamente. Sim, senhor. Oh, como Sansão pensou. Posso... Não quero segurá-los por muito tempo. Vou omitir alguns destes textos aqui. Como Sansão deve ter ficado lá e pensado em seu erro e onde poderia estar. Lembrem-se de Israel. Podem me dar um minuto para voltar a Israel? Sabe, o que eles fizeram naqueles 40 anos, quando formaram sua organização lá? Em vez de prosseguirem guiados pela coluna de fogo, o anjo do Senhor que era Cristo, em vez de prosseguirem e segui-lo, em uns 10 dias eles estariam na promessa completa. Mas sabem, eles andaram desgarrados pelo deserto, disse a Bíblia. Eles foram a Cádiz Barneia, que era o tribunal, e lá, quando os espias voltaram e falaram da terra, eles disseram, não conseguiremos. Caleb e Josué disseram, somos mais que capazes, pois estavam olhando para a promessa de Deus, não para as circunstâncias. Não podemos ter uma igreja sem ter uma organização. Bem, você não vê o que Deus disse. Isso mesmo. O que eles fizeram? Deus os abençoou? Claro, claro. Eles andaram desgarrados. Eles se casaram, eles plantaram vinhas, e tiveram bebês e aumentaram. E se saíram bem no deserto. Isso mesmo. Mas ainda não estavam na bênção completa. Assim, quando todos estes que fizeram este grande grupo de organização, que foram chamados de velhos lutadores, muito bem, Deus os deixou ficar lá até cada um deles morrer. E então ele começou com uma nova geração, sob a liderança de Josué, que creu na palavra. Amém! E ele os levou para a terra prometida. Oh Deus, que esta jovem geração de pentecostais entenda a visão. Vejam, eles continuaram para a terra prometida. Devemos estar onde temos todos os tipos de dons de Deus. Nós falamos em línguas, isso mesmo. Isso é bom, nada contra isso. Moisés cruzou o Mar Vermelho. O inimigo morreu atrás dele. Nós damos valor a isso. Mas ainda não é tudo. Como seus pais e mães imaginariam quando estavam lá dançando no Espírito e ficavam atirando neles com pistolas pelas janelas que seus filhos um dia chegariam a isso? Mas chegaram. Mas há uma nova geração chegando agora. O cabelo de Sansão cresceu, estão vendo? Prestem atenção! Nunca deixem Dalila tecê-los para voltar a algo assim. Fiquem longe disso. É isso o que tem amaldiçoado vocês. Vocês foram levantados para condenar isso. E tenho tentado fazer o melhor que posso, embora estando sozinho. Mas tento defender os mandamentos de Deus da melhor forma. Vejo a igreja lá de pé, despojada do poder de Deus, despojada das bênçãos, despojada dos dons. E Deus derrama o seu dom. Eles dizem isso. É adivinhação de pensamentos, telepatia mental, quando deviam estar abraçando isso. Estão vendo? Bem, ele está na unidade agora. Não, isso pode ser, pois, eles eram isto, aquilo ou aquilo mais. Estão vendo? Se vocês tão só tivessem conhecido o seu dia. Não deixem isto passar de vocês. Esta é a hora, unindo-se em Cristo.
Notem, Sansão lá de pé, pensando em seu erro, nas coisas que havia feito. Agora, entendem o que o levou a estar assim? O inimigo cegou seus olhos. Essa é a primeira coisa que uma organização fará. Cegará seus olhos a qualquer outro companheirismo, exceto com os que são dela. Amém. Eu poderia dizer muitas coisas nesse ponto, mas eu não direi. Mas você, se tem mente espiritual, sabe do que eu estou falando. Cegará seus olhos. Só você e seu grupo. Se você é metodista, é só metodista. Se é batista, é só batista. Se é presbiteriano, é. Se é da unidade, se é da dualidade, se é da trindade ou quantos mais existam. Veja, você é só isso. O resto não serve. Os batistas tinham um slogan nos primórdios de Billy Graham, 40, mais 1 milhão em 44. O que conseguiram? Um bando de hipócritas que fumam e frequentam a igreja. Quando o próprio Billy, quando estive em seu café da manhã, disse, sabem qual é o problema? Disse, aqui está o exemplo. Ele disse, eu vou. Disse, São Paulo ia a uma cidade, tinha um convertido e voltava dali a um ano. E disse, aquele convertido tinha produzido mais 30. Ele disse, vou a uma cidade por 6 semanas e tenho 30 mil decisões. E posso voltar em 6 meses e não consigo encontrar 30. Bem, agora, admirei o homem por sua coragem, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem cuidou dos convertidos de Paulo? Qual pastor preguiçoso, no caso dele? Que foi isso? Paulo ficava com ele até ele ser um filho de Deus completo, nascido do Espírito. Ele o levava tão longe em Cristo, até ele não conseguir olhar para trás. Eles chegam e talvez se unam à igreja, ou até falem em línguas. Eu creio em falar em línguas, creio que o Espírito Santo fala em línguas, mas sei que nem todo o que fala em línguas tem o Espírito Santo. Estão vendo? Já vi feiticeiros falarem em línguas, beberem sangue de um crânio humano, e invocarem o diabo, falarem em línguas e interpretarem. Isso não é prova confiável. Não, não. A vida de Cristo em você, o próprio fruto dando testemunho. É isso. Mas paramos nisto. Se alguém falou em línguas, basta. Deixem que entre. Vejam o que vocês têm hoje. Estão vendo? Isso é verdade, falar em línguas, mas não toda a verdade. Como o homem de cor que comeu uma fatia de melancia. Disse-lhe, gostou, Moses? Ele disse, estava bom, chefe, mas com certeza deve ter mais. Se posso falar em línguas, com certeza deve ter mais dele. Estão vendo? Mas o que fazemos? Exatamente como Israel. Estabeleceu-se sobre aquela única coisa e vagou no deserto por 40 anos, ainda sem o restante lá da terra prometida. É exatamente o que fizemos. Sansão lá de pé. Tenho de me apressar. Deve ter olhado para o passado, pensado em todas essas coisas, e aqui estava ele, o motivo pelo qual foi levantado, pelo mesmo, estava cego. E lá... We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city
out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before